Vamos aí no livro de Neemias, hoje capítulo 3. A gente vai ler alguns versículos aqui sobre os que trabalharam na edificação dos muros. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Racenaã, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os ferrolhos, e ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, o filho de Berequias, filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná, e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço no serviço do seu Senhor. Muito bem, nós estamos na nossa quinta mensagem da série Reconstruir. E o tema hoje, meus irmãos, é Deus trabalha através de nós. Você sabe o que é o capítulo 3? O capítulo 3 não é só esse monte de nome, e uns nomes um mais difícil do que o outro para falar, e talvez até difícil de você entender. Não. O capítulo 3 se resume aqui no final do versículo 18 do capítulo 2. Esforçaram as suas mãos para o bem. O muro estava caído, as portas estavam queimadas, tudo era o caos. Vamos fazer o quê? Derrubar mais pedras? Abandonar a cidade? Não, eles esforçaram as suas mãos para o bem. Quantos nomes você consegue ler aí? São muitos. São 44 grupos de pessoas que vão trabalhar para reedificar esse muro. E nesses 44 grupos de pessoas, você encontra o nome dos maiorais, o nome daquelas pessoas que se levantaram, e através daqueles outros, desses nomes que se levantaram, outros nomes que aqui, irmãos, infelizmente eles não são mencionados, mas está lá escrito no livro da vida, esses homens se levantam e outros vão atrás. Então existe uma palavra que se repete mais de 40 vezes no capítulo 3. Às vezes se lê reparou, às vezes se lê edificou, e às vezes se lê se levantou, que vai ser a mesma coisa, tá? Então, por mais de 40 vezes, você vai encontrar a palavra reparar. Reparou. O que é reparar? É reconstruir. O que é reparar? É você realmente refazer. É você refazer aquilo que estava destruído, quebrado. Então, esses homens e mulheres, eles estão esforçando as suas mãos para fazer o quê? Para reconstruir. E o que eles estão fazendo? É claro que muitos vão dizer que não é isso, não é verdade? Mas o que eles estão fazendo é esforçar as suas mãos para o bem. Você está num projeto de reconstrução? Você está ajudando nessa reconstrução? Não escute quem está lá fora. Escute a palavra de Deus. Deus está dizendo para você: esforce a sua mão para o bem. Levante-se. Essa é a palavra de ordem, reconstruindo. Então, irmãos, esta palavra, junto com inúmeros nomes, tem uma verdade para nos declarar, que é: Deus trabalha através de nós. Vamos encontrar duas constantes nesses trabalhadores: a individualidade e a solidariedade.
Como eu disse, tem muitos homens, indivíduos, como você vê no capítulo 3, versículo 1, Eliasibe. Depois você vai encontrar no versículo 2, o Zacur. No versículo 3, o Racenaá. E aí por diante, ou seja, há muitos nomes colocados de forma individual. Aliás, o livro de Neemias começa com um homem, um indivíduo, correto? Ele se levanta, ele fala com Deus, ele esforça a mão para o bem e outras pessoas vão segui-lo. Então estes homens individuais, eles estão dizendo: eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, e Deus então, através das suas mãos, faz alguma coisa, faz muita coisa. Então é muito importante que nesse tempo de caos, nesse tempo de necessidades, se levante pessoas, indivíduos, pessoas aqui no singular mesmo, o fulano, o beltrano e o ciclano, como Eliasibe, como o Salum, como Neemias, levantam homens individualmente ou mulheres individualmente que dizem: eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Então uma constante é: indivíduos se levantam. Se você se levantar, a sua família vai te seguir. Se você se levantar, a sua esposa vai te seguir, seu marido vai te seguir, os seus filhos vão te seguir. E uma outra palavra aqui, além de individualidade, é solidariedade. Aonde está escrito isso aí? Você vai olhar, veja só, por exemplo, no versículo 2. Junto a ele edificaram homens de Jericó, também ao seu lado. Está vendo essa palavra? Ao seu lado. Olha o versículo 4. Ao seu lado reparou Meremote. No mesmo versículo, e ao seu lado reparou Zadok. Versículo 5, ao seu lado. Vocês estão entendendo o que é solidariedade? É que um estava do lado do outro. De fato, indivíduos se levantaram, outros o seguiram. E aqueles indivíduos, eles estavam ombro a ombro, rodeando aquele muro. Como eu disse, em mais de 40 grupos, ombreando, né? Isso sim é uma verdadeira hombridade, ombro a ombro. Ou seja, eu estou de frente aqui trabalhando, o outro está de frente trabalhando, por isso os ombros, um do lado do outro. Como diz o livro de Eclesiastes, é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque tem melhor paga daquilo que se faz. Neemias não estava sozinho. Eliasibe não estava sozinho. Salu não estava sozinho. Lado a lado. Eu acho muito bonita essa frase. Ao seu lado. Um estava do lado do outro, trabalhando, edificando, fazendo cada um a sua parte, executando a obra de uma forma coletiva, mas ombro a ombro, trabalhos solidários. Então você vê individualidade, que a carrega, que arrasta, e solidariedade, que faz o quê? Que dá ânimo, meus irmãos. O trabalho solidário na igreja, o poder andar lado a lado, ombro a ombro, como é bom, porque como o próprio texto de Eclesiastes ensina, caindo um, o outro o levantará. A gente usa muito isso para casamento, né? Mas isso, meus irmãos, é para a igreja também. Caindo um, o outro o levantará. Veja só. Então, isso é estar lado a lado. Então, nós temos individualidade e nós temos solidariedade. Agora, irmãos, vamos para 3 pontos importantes aqui dentro do capítulo 3. O primeiro é que muitas pessoas estão trabalhando e cada um tem uma parte a ser feita. São mais de 40 grupos, liderados por indivíduos de diferentes lugares, não somente de Jerusalém, mas de todas as cidades circunvizinhas.
Tem gente de Keila, tem gente de Mispá, tem gente de Jericó, não é assim? Tem gente de Gibeon, tem gente de todo lado. Então, cada um tem uma parte a ser feita. Começa no versículo 1 falando que os sacerdotes se levantaram. Eles deixaram o trabalho sacerdotal. Pelo menos ali, naquele momento de sacrifício, coisa e tal, talvez eles se dividiram. Falaram assim, olha, enquanto você faz o sacrifício aqui, nós vamos fazer outra coisa, né? Por que eu digo isso? Porque Esdras já tinha restaurado o sacrifício. Então alguém tinha que fazer o sacrifício no altar, porque Esdras já tinha restaurado o altar. Agora, eles estão ali, irmãos. Eles estão, os sacerdotes, você vai encontrar versículo dos levitas e outros sacerdotes, eles se reúnem em diferentes partes do muro e eles vão sim se levantar. Eles são os primeiros a dizer, é preciso reparar, é preciso trabalhar. Essa classe sacerdotal. Então, depois, você vai encontrar no versículo 16, por exemplo, vamos comigo lá, versículo 16. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da cidade de Bet-sur. Olha o versículo 17. Depois dele repararam os levitas Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila. E no versículo 18, depois dele repararam os seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, maioral da outra metade de Keila. Se a classe sacerdotal estava fazendo a parte dela, aí nós temos que maiorais da cidade de Keila, maiorais da cidade de Bet-zur, olha só, os maiorais aqui, os homens importantes, os nobres, né, aqueles que presidiam, eles se reuniram e falaram assim, nós também vamos fazer a nossa parte. Um era filho de governador, o outro era próprio governador, como no caso de Keila, os dois governadores da cidade, e seriam os prefeitos, governadores naquele tempo, é tudo a mesma palavra. Ou seja, eles não se importaram com a alta posição deles, e foram lá mexer com cimento, carrinho, bater massa, carregar tijolos, quebrar pedras. Então, os maiorais estão trabalhando. Se você olhar o versículo 26, aí não são mais os maiorais. Diz que os netineus, que habitavam em Ofel, defronte da porta das águas para o oriente, até a torre alta. Nós temos uma tradução que diz, os servos do templo. Eu não sei se você tem essa tradução, né? A irmã Sila tem essa tradução, o Renato tem essa tradução, e quando você lê aqui na Natineus, você lê os servos do templo, ou seja, essas pessoas são o oposto dos maiorais. Os grandes da cidade estavam trabalhando, e outras pessoas com ele, e do outro lado, ombreando com eles, estavam aqueles carregadores de pedra, os carregadores de água, como os próprios gibeonitas. Para quem lembra, os gibeonitas foram responsáveis de suprir o templo com lenha, água. Estão lembrados disso? Que eles tinham que estar carregando lenha e água o tempo todo, quebrando pedra. Pois é, eles também estão aqui no capítulo 3. Irmãos, se os grandes estão trabalhando, os pequenos também estão trabalhando, todos estão trabalhando, mas vamos continuar. Olha lá, homens de cidades, cujos muros tinham sido derrubados. Veja só, no capítulo 3 e no versículo 2, diz que os homens de Jericó, eles vieram de Jericó para erguer os muros de Jerusalém. Você sabe, meu irmão, que os muros de Jericó foram derrubados um dia. E só à base de maldição é que aqueles muros, eles foram levantados novamente. Mas eles poderiam, por morar em Jericó, e tem muito isso numa cidade, pessoal é fogo, né? Lá em Cornélio Procópio tem aquele Cristo Rei enorme lá, vocês sabem que é de bronze, né? A estátua lá é a maior estátua de bronze da América Latina. Aí alguns procopenses desaforentos, eles falam que o pessoal de Bandeirantes ficou com inveja e fez um de lata lá, né? Mas se pode uma coisa dessa.
Nosso é de bronze, o santo deles lá é de lata. Faz isso para tirar sarro, para pirraçar, mas no fundo, irmãos, tem uma rivalidade. Jericó, antes de Jerusalém, era a cidade mais importante que havia, era a grande cidade. E talvez podia dizer assim, um dia derrubaram os nossos muros, agora é bom que derrubou o deles também, bem feito, né? Derrubou, eu é que não vou ajudar para arrumar, que fique derrubado, para ele sentir a dor que nós estamos sentindo. Sabe quando teu filho pega catapora e você faz questão que ele vai para a escola, para os outros pegar catapora também? Quando teu filho pega um treco, manda lá, você quer que todo mundo pega só porque pegou? Tem gente assim? Tem gente assim. Então, meus irmãos, eles passam em cima da inveja, da despeita, do desaforo, de tudo que vocês podem imaginar. E os homens de Jericó dizem, nós vamos fazer a nossa parte também. Esses homens de Jericó, homens fortes, dividindo o serviço com pessoas com a mão, meus irmãos, que parecia de algodão. Capítulo 3, versículo 5, ao lado, reparar os tecoitas. É esse aqui o versículo? Deixa eu ver, não, deixa eu ver se eu encontro o versículo aqui, vamos encontrar aqui o versículo, talvez ali um pouco mais no final, tem no versículo 31, tem um aqui, tá? Diz assim, depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, veja só, esse aqui é filho de um ourives, mas no meio do texto, tem outros ourives, tem mais ourives trabalhando, e tem mais do que ourives, tem perfumistas trabalhando, pessoas que mexiam com perfume. Imagine aqueles homens com mãos delicadas, perto daqueles grandão, sabe, quebradores de pedra como os tecoitas. Aí você pega os tecoitas que quebra pedra, tem mão calejada, mãos fortes. Aí você pega o camarada que mexe com agulha, que mexe... não tem esse negócio não. Pode ser uma mão de pedra, pode ser uma mão de algodão. Vai trabalhar. Eles estão trabalhando, ombro a ombro, lado a lado. Enquanto o grandão lá quebrava 3 pedras, o mão de algodão quebrava meia. Não importa, tá? O que importa é que eles estavam trabalhando, eles estavam edificando. Isso é que é importante. Como Uziel, como Ananias, eles estavam trabalhando. Olha, no final do versículo 32, esses ourives estavam trabalhando com os mercadores. Veja só, mercadores só levam vantagem. Você sabe disso. Ouviu falar, né, do turco da caixinha? Lembra do pessoal, os antigos vai lembrar. Os turcos saíam de porta em porta vendendo um monte de coisa, um monte de roupa. Tinha uma mala, quando abria aquela mala, tinha vestido, tinha shorts, tudo que você imaginar tinha aqui dentro daquilo, né? É terrível. Sempre levando vantagem, sabe? Sempre. E aqui esses mercadores não ia levar vantagem nenhuma. Ia trabalhar, suar, mas aquela hora, aquele momento, aqueles 52 dias, não era hora de levar vantagem, era hora de contribuir, de tirar do bolso, de tirar os esforços de si mesmo e trabalhar. Agora, irmãos, no versículo 12, eu sempre gostei desse versículo, o versículo 12, porque do lado desses grandão aí, o Salum começou a trabalhar, o filho de Aloés, maioral da outra parte de Jerusalém, e suas filhas. Agora imagine, vamos nos colocar no lugar de Salum. O irmão Alcides tem mais propriedade para falar, né? Mas vamos imaginar o Salum. Ele olha e fala assim: ei, os homens todos estão se levantando aí, cada família está fazendo a parte dele. Ok, cada um tem que fazer a sua parte, não tem? Tem. Meninas, mãos à obra. E lá vai as meninas todas trabalharem.
elas estão trabalhando. Irmãos, a nossa igreja aqui, nós tivemos algumas semanas, não foi uma semana só. Você sabe que esse templo aqui, ele tem mais de 200 metros quadrados, é pequeno, mas experimente encher de terra o declive que tem aqui, que era grande na época. Experimente encher 200 metros quadrados de terra sem caçamba, só na carriola. E foi feito o convite lá em Garça para que todos participassem. O ônibus traria. Quando contou, dentro do ônibus tinha 4, 5 rapazes e umas 10, 15 meninas. Tinha mais menina do que rapazes. Tinha carriola, tinha pá, tinha um monte de coisa. O que as meninas fizeram? Olha, foram semanas. Tirava um dia da semana, vinha para cá. E se nós pisamos aqui hoje, e temos um piso, é trabalho das meninas mais do que dos rapazes. Para a gente ver, não é verdade? Ver como são as coisas. Então o Salum, ele viu todo mundo trabalhar, ele disse, eu não posso, né, porque eu não vou colocar minhas meninas para trabalhar. Não, ele disse, meninas, mãos à obra, vamos trabalhar. E como eu disse para você, também aqui no capítulo 3, né, nós temos, vamos ver se eu encontro rapidinho aqui, lá no versículo 16 tem o Neemias. Às vezes eu fico pensando nesse Neemias, coitado, por causa do homônimo, né, ele tem o mesmo nome que o Neemias, e as pessoas falavam assim, ô Neemias, e ele, ele era maioral também, né, aí as pessoas, não, é o outro aí, né? Era frustração em cima de frustração. As pessoas não gostam de ser preteridos, principalmente chefe, preterido. E ele deveria ser preterido o tempo todo. Neemias, não é você não, é o outro lá, é o grandão, você, né? Então, irmãos, ele nunca reclamou, ele está trabalhando, mesmo que o outro é mais famoso do que ele não quer ficar famoso. Eu disse para vocês que Deus está trabalhando por essas pessoas, mas cada um tem a sua parte para fazer. Você percebe que Jerusalém aí, essa reconstrução dos muros, o povo de Israel se movimentando, trabalhando, isso é uma fotografia da igreja. Lá no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, nós somos ensinados que a igreja é o quê? É um corpo, correto? E com muitos membros, mas muitos membros, cada um fazendo o quê? A sua parte. Cada um fazendo a sua parte, diversos dons, mas é o mesmo Deus operando neles e através deles. Irmãos, a igreja se faz de membros que trabalham ombro a ombro. Isso é a igreja. Igreja se faz de membros que estão ombro a ombro, trabalhando, orando, chorando e rindo juntos. Igreja, resumindo, juntos em Cristo. Isso é a igreja. E aqui eles estão juntos, grandes, pequenos, fracos, fortes, pobres, ricos, homens, mulheres, estão juntos para edificar o muro, reedificar o muro, porque o muro tinha sido quebrado. Aqui estamos juntos para edificar e reedificar a casa de Deus. Tem a história daquele rapaz que estava tirando um sofá de dentro, ele comprou um sofá e foi colocar o sofá dentro da casa, ele não conseguia sozinho. E aí lutando, vai de um lado, vai do outro, ele não conseguia colocar o sofá sozinho de jeito nenhum. O vizinho dele, que era meio malucão, passou e disse, deixa que eu ajudo. E olha, 40 minutos, 50 minutos, nada. Aí o dono disse, meu amigo,
não dá mais, eu não aguento mais, olha, deixa para lá. Eu não vou conseguir colocar esse sofá aqui dentro mesmo. O amigo dele olhou e disse, ué, eu pensava que você estava tirando. Ou seja, um puxava para um lado, o outro puxava para o outro, né? Eu pensava que você estava tirando, né? Então, ninguém, meus irmãos, se numa igreja, enquanto um joga com uma colher para dentro, o outro com a pá para fora, não dá certo, correto? Nós estamos juntos, trabalhando juntos. É assim que nós devemos ser. Quem está lá fora não vai ter o amor que você tem por essa obra, por essa igreja. Se você está aqui, é como esses homens, no livro de Neemias, no capítulo 3. Eles estão lá dentro da cidade. Eles estão trabalhando nos muros da cidade. Eles estão edificando os muros novamente. Eles estão sofrendo, eles estão lutando. Vai ter alguns problemas, como nós vamos ver, juntos. Problemas juntos. Ele sabe o valor de cada pedra que eles estão carregando e levantando. Eles sabem. Agora quem fica de fora, criticando, mal falando, não sabe nada. Não pode dizer nada. Eles não têm direito de falar nada. Os que estão aqui têm direito de falar tudo. Vamos continuar. Você está junto, você está trabalhando, você está usando o seu dom. Se está, isso é maravilhoso. Aprenda que se você está trabalhando, está reedificando, nunca se esqueça, o seu trabalho no Senhor não será vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, tá? Você não está, pastor, eu não estou ainda. Então, olha, nunca é tarde para pegar e ajudar. Nunca é tarde para dizer, eu também quero ajudar. Cada um tem uma parte para fazer, lembra? Esse é o primeiro ponto. Cada um tem uma parte. Você está fazendo a sua parte? Então, lembre disso, né? Nós temos que edificar para multiplicar. Atos capítulo 9, versículo 31, diz que as igrejas da Judéia estavam crescendo, né? Mas como assim? Lá tem aquela frase, e eles estavam edificando e se multiplicando. Quando nós construímos, quando nós edificamos, quando nós reparamos, nós vamos multiplicar. A multiplicação é resultado de edificação. Agora, se você quiser, você pode abrir comigo lá, né? No livro de Atos, no capítulo 9 e versículo 31. Esses homens estão trabalhando duro. Mas olha, lá em Atos, no capítulo 9 e versículo 31. 9:31. Capítulo 9, versículo 31. Assim as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam. Eram edificadas e se multiplicavam. Se trabalharmos, se edificarmos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar. Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. Então, a primeira parte é que cada um tem a sua parte para fazer, como no capítulo 3. O segundo ponto, e mais curto, ninguém é grande demais ou insubstituível na obra de Deus. O versículo 5, você pode abrir comigo aí no capítulo 3, versículo 5. E ao seu lado reparar os tecoitas. Porém os nobres de Tecoa não meteram o seu ombro ao serviço do seu Senhor. É triste, é muito triste ler esse texto. Alguns maiorais estavam trabalhando, mas Tecoa é uma cidade muito pobre, muito humilde, miseravelmente pobre. E aí tinha os nobres, os homens importantes da cidade, e eles foram lá, eles viram a obra, e eles ficaram de que lado? Do lado de fora, talvez criticando,
talvez falando que não ia fazer, que não ia valer a pena, etc. E a frase que nós temos, que o Espírito Santo nos dá, meu amigo, meu irmão, seus nobres não colocaram o ombro na obra do Senhor. Repare a frase, não colocaram o ombro. Em suma, está dizendo, eles não quiseram trabalhar lado a lado com os mais pobres, com os servos da sua cidade. Recusaram a ajudar, mesmo vendo a necessidade, recusaram. Eles se achavam importantes demais. Alguns se acham puros demais. Mas esses aqui se acham importantes demais. Isso pode ser desanimador, sabia? E contagiante. Porque se o grande fala, eu não vou colocar o meu pescoço, meu ombro aí, não vou não. Aí o outro fala, então se você não vai, eu não vou. É mesmo, por que você vai? Só bobo vai, né? Não foi nós que quebrou, quem quebrou que arrume. Né? Sempre a pessoa tem uma palavra. Para quem não quer ajudar, quem não quer reedificar, sempre tem uma palavra. Não esqueça disso. Né? Vem aqui do lado, vamos conversar um pouco, né? Vai acontecer isso no livro também, tá? Talvez você vai ser chamado para uma conversa, não para você trabalhar ombro a ombro com os irmãos da sua igreja, no projeto de reconstrução, mas para você tirar o seu ombro, para você abandonar. Alguém pode, tenho certeza, pode ligar, né, no telefone, pode te chamar do lado, tentar te convencer, mas lembra disso, esses nobres, eles não ombrearam, eles não quiseram, se achavam importantes demais. Ninguém é grande demais, ninguém é puro demais para dizer, eu não vou fazer a obra do Senhor. Ninguém é. Que bom, meus irmãos, que a recusa dos nobres não contagiou os tecoitas. Você acha que o Espírito Santo deixa as coisas por um acaso na palavra? Que essas coisas não têm valor na palavra de Deus? Você acha? Você acha que você que está aqui reconstruindo a casa do Senhor, não tem nenhuma palavra aqui? Você tem. Olha aqui no capítulo 3, no versículo 5. Os nobres não quiseram fazer nada, mas os tecoitas, os pobres miseráveis, eles estão carregando pedras. Eles estão com a carriola cheia de pedras, eles estão com a picareta, eles estão com a pá, eles estão batendo a massa, eles estão trabalhando. Enquanto os nobres estão criticando, eles estão trabalhando. E eu digo uma outra coisa para vocês, eles trabalharam triplicado. Sabe o que é isso? Não é dobrado. Os tecoitas, vendo o mau exemplo, eles trabalharam triplicado. Como assim triplicado? Primeiro, eles fizeram a parte deles, correto? Segundo, eles tiveram que fazer a parte de quem? Dos nobres que não colocaram os seus ombros. Já é dobrado. Agora, irmãos, quem quer fazer, faz. Olha o versículo 27. Diz assim no versículo 27. Depois, repararam quem? Olha os bonitinhos de novo aí, né? A turminha do que ficou. Olha só, no versículo 27, repararam os tecoitas outra porção. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas que estavam trabalhando nesse lugar não deram conta. E eles precisavam de ajuda. No ombro a ombro, às vezes um não aguenta carregar as pedras, porque é pesado demais. O projeto de reconstrução costuma ser pesado. E aí, tem que alguém ajudar o outro a carregar a pedra. Se a pessoa vai desanimando, não estou conseguindo reparar, não estou aguentando, é muita pressão psicológica, é muita pressão e tal. Aí vem um tecoíta da vida e diz, eu te ajudo, vamos continuar a obra de reconstrução. Trabalharam muito, não é? Olha, apenas continue edificando e você verá a sua igreja multiplicando. Eu quero terminar dizendo
que essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão edificando. E no capítulo 2, nós vimos que havia o quê? Muito entulho, a ponto do Neemias, ele não conseguir passar. O que eles vão fazer com essas pedras? O que se faz com as pedras? Ontem, quando eu estava indo para Gália, eu vi um caminhão, né? Um caminhão, ele estava reaproveitando asfalto, quebrando um asfalto, batendo, fazendo alguma coisa e jogando asfalto. Ou seja, eles reaproveitam, né? Eles pegam aquela pedra que não servia para mais nada e faz valer alguma coisa. E eu já vi, né? Os pedreiros fazem isso, o Renato faz isso. Ele quebra um tijolo e depois vai lá no canto, fica procurando um pedaço para ver se cabe aquela pedra. Aquele espaço precisa ser colocado alguma coisinha ali. O que? Vai lá no entulho e faz o quê? Pega aquele pedaço. Os entulhos de ontem nos ajudam a reconstruir os muros de hoje. Já vimos que os entulhos impediram a passagem, não vimos? Nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossos constrangimentos, tudo isso, meus irmãos. Às vezes temos problemas mesmo. Um filho é rebelde demais. Às vezes o casamento precisa de reparo, a igreja precisa de reparo, alguém desanimou. Às vezes cometeu um pecado de apedrejamento. Olha, os entulhos estão aí. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão trabalhando, elas estão retirando, e tem que ser reaproveitado muita coisa lá atrás tem que ser reaproveitado. Por quê? Para poder aprender a lição, catar aquilo que foi destruído e colocar lá pedra sobre pedra. É assim, Deus, Ele pega esses escombros e faz o quê? Ele reconstrói. Ele reconstrói o nosso presente. Nos Estados Unidos tem uma espécie de pinheiro lá, que é um pouco diferente dos nossos pinheiros aqui. O princípio pode ser o mesmo, mas eu não sei como confirmar isso. Mas eu sei que ele solta uma pinha e aquela pinha, ela não se abre de jeito nenhum. Sabe, ela pode cair no chão e fica anos nessa árvore, não vai abrir, cai no chão e não abre. É uma coisa incrível. Aí, de repente, a floresta pega fogo. Vem um maluco, como acontece na Califórnia, praticamente todos os anos, como aqui na nossa Amazônia, pega fogo. O pessoal maluco vai lá, taca fogo, né? O pessoal que não gosta do governo vai lá, taca fogo. E aí, incendeia toda a mata. Só que aquela pinha, ela só se abre se ficar muito quente. Aí ela se abre. E aí, então, meus irmãos, o fogo apaga. E a pinha se abre. E brota uma árvore novamente. O que é Deus, não é? Deus é maravilhoso. No meio daquela floresta queimada, aquele cheiro de fumaça medonho, lá tem um negocinho abrindo lá. Vai se renovar a floresta. Não de um dia para o outro, não. Mas ela se renova. Então, irmãos, só para lembrar, cada um tem a sua parte para fazer, ninguém é grande demais na obra de Deus, e os entulhos de ontem nos ajudam a reconstruir os muros de hoje. Na nossa série, Reconstruir, Deus trabalha através de nós. Vamos trabalhar. Amém?